E nessa manhã, a gente quer meditar sobre o tema Para onde vamos? Para onde vamos? Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, dos versos de 1 a 14. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 14. Só lembrando os irmãos que todas essas mensagens, todas essas reflexões estão salvos no nosso canal do YouTube. Se os irmãos quiserem ver uma vez mais, meditar, refletir, louvado seja Deus que está tudo ali gravado, nada perdido, tudo guardado para nós. Amém, gente? Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe, preste bem atenção, foram à terra de... e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo e dado alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. E o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que se casasse essa noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém? Não feche a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e louvamos, ó Deus, o teu nome, porque mais uma manhã, Deus, mais um domingo, o Senhor nos sustentou, Pai, e nos trouxe, ó Deus, à tua casa. Obrigado, ó Deus, por todas
as maravilhas que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, pela forma na qual o Senhor tem nos sustentado. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, ser ministrados, ó Deus, pela Tua palavra. E que nessa hora, Deus, o Senhor nos sustente e faça isso, ó Deus, de forma poderosa. Abra os nossos corações para que a Tua palavra entre, Deus, e ache morada em cada vida presente aqui, Deus. Fala conosco, ó Deus, e que haja agora espírito de iluminação. Que toda obra de Satanás, ó Deus, para nos impedir, tirar as nossas atenções, seja cancelada pelo nome de Jesus. Fala, Deus, que os Teus servos ouvem, não só para quem está aqui, mas para todos que acompanham, ó Pai, essa ministração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para onde vamos? Todos nós sabemos, todos nós que estamos presentes aqui nessa manhã, aqueles que nos acompanham em casa, que existe um princípio nesse mundo, e esse princípio, ele é infalível. Esse princípio, ele é aplicado tanto para nós que somos cristãos, tanto para nós que fazemos parte do povo de Deus, como as pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Jesus. E esse princípio é um princípio que rege a humanidade. Esse princípio diz para nós a seguinte frase: aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Pode passar o tempo que for, pode passar a era que for, quantos anos, quem sabe, mas aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Entendendo esse princípio, essa verdade, Paulo em Gálatas capítulo 6, verso de número 7, vai dizer assim para nós: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Porque, como eu disse para os irmãos, é um princípio infalível, seja gente cristão, seja pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas, quando nós falamos de semeadura, como nós falamos de coisas que plantamos, nós precisamos entender também, meus irmãos, que todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes, os caminhos que nós pegamos em nossas vidas, a decisão que eu e você tomamos, e todos os irmãos sabem que a vida é feita de decisões. Mas o que a gente precisa contemplar e entender nessa manhã, que todas as decisões que nós tomamos em nossas vidas, elas vão trazer consequências para nós. E diante dessa verdade, meus irmãos, esse texto tão precioso que nós acabamos de ler aqui, ele mostra para nós uma família que no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento difícil e complicado na sua vida, tomou uma decisão que trouxe dificuldade, desastre, morte, dor, luto e também sofrimento. E sendo assim, a pergunta que nós precisamos responder nessa manhã é a seguinte: para onde eu e você, fazendo uma conclusão de todas as reflexões que nós tivemos nesse mês, para onde eu e você que estamos presentes aqui, estamos levando as nossas famílias? Para onde nós estamos guiando a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges, para onde nós estamos indo? Mas antes de nós mergulharmos nesse texto, observe comigo duas coisas importantes. E a primeira delas é a seguinte: quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Observe comigo o verso primeiro, uma vez mais, que diz assim para nós: nos dias em que, quem que julgava o povo? Quem? Nos dias em que os juízes
julgavam o povo. Então, toda essa história, todo esse relato que nós vamos expor nessa manhã, ele vai se basear no tempo em que os juízes julgavam o povo. Os irmãos sabem que antes que Deus desse rei a Israel, o povo era liderado pelos juízes. Esses que, de tempo em tempo, eram cheios do Espírito Santo de Deus para conduzir o povo de forma certa e correta. Entretanto, meus irmãos, vocês bem sabem que o tempo dos juízes foi um dos tempos em que Israel foi mais infiel a Deus. Porque quando Israel estava escravizado, passando por dificuldade, clamava a Deus, se dobrava diante de Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz dava vitória para o povo e o povo voltava mais uma vez para o pecado. E esse texto mostra para nós que todas as vezes que o povo não tem uma liderança espiritual, esse povo se desespera. Esse povo procura problemas e entra em dificuldades. Quando nós olhamos para o mundo hoje, quantas pessoas que não têm direcionamento espiritual na vida? Quantas pessoas procurando respostas espirituais e não conseguem achar? Quantas pessoas têm entrado em caminhos complicados e difíceis por falta de orientação? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós entraríamos um tempo em que as pessoas seriam pastores delas mesmas. E como é difícil hoje, meus irmãos, ver pessoas que se submetem a uma liderança espiritual. Quantas pessoas querem viver da forma que querem, que entendem, e têm dificuldade de serem orientados espiritualmente, porque como Paulo disse para nós, as pessoas seriam pastoras, líderes, vamos colocar assim, delas mesmas. Mas quando não há liderança espiritual, o povo se desespera. Quem lembra aqui da frase marcante do livro de Juízes? Cada um fazia aquilo que julgava certo, correto. É diferente hoje? Muda alguma coisa hoje? Cada um quer fazer aquilo que acha correto. Mas a segunda coisa importante, introdutória desse texto, é que as decisões precipitadas que nós tomamos, muitas das vezes, nos prendem por mais tempo que nós gostaríamos. Quando nós olhamos para essa história, a família de Elimeleque tomou a decisão de sair de Israel para ir para Moabe. Mas a decisão que eles tomaram não foi de ficar muito tempo lá em Moabe, mas eles queriam ir buscar pão, alimento e depois voltar. Só que a tragédia foi tão grande, meus irmãos, que eles tiveram que passar lá 10 anos. 10 anos de dificuldades, de problemas por causa de uma decisão que eles tomaram. E aqui trazendo para nossas vidas, quantas das vezes que as decisões impensadas que nós tomamos nos prendem muito mais tempo que nós queríamos. Talvez a gente tome uma decisão para resolver um problema de forma imediata. E aquela decisão vai acarretar coisas que a gente nem imaginava e nos prender por tanto tempo. Porque as nossas decisões, elas precisam ser feitas debaixo de oração. Mas diante dessas verdades, meu irmão, quem está comigo, diga amém. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã diz assim para nós: a fuga, preste bem atenção, a fuga dos problemas é uma decisão desastrosa. Quando nós acompanhamos os versos de 1 a 3, observe comigo agora o verso de número 2. Este homem que era o chefe da família,
se chamava Elimeleque. E esse Elimeleque e sua mulher, que se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe. Agora vem a tragédia, meus irmãos. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinho com os seus dois filhos. Uma vez mais, Israel estava sendo oprimido pelos seus inimigos, passando fome, passando dificuldade. E diante dessas dificuldades, eles tomam a decisão de buscar comida e alimento em outra terra. Mas o que eu quero enfatizar para os irmãos é o seguinte: todas as vezes que nós enfrentamos dificuldades em nossas vidas, a gente pode tomar 3 atitudes. A primeira atitude que a gente toma é de enfrentar os problemas, resistir aos problemas. A segunda atitude que a gente pode tomar é de fugir dos problemas. E a terceira atitude que a gente pode tomar diante dos problemas que acontecem em nossas vidas é transformar a adversidade em bem para nós. É aprender e tirar lições dos problemas. Vamos recapitular? A gente pode resistir ao problema, à dificuldade. A gente pode fugir do problema, da dificuldade, mas a gente pode transformar esse problema, essa dificuldade, em algo benéfico para as nossas vidas. Vamos acompanhar cada um deles. Se a gente tão somente suportar os problemas que acontecem em nossas vidas, a tendência, meus irmãos, é que a gente fique amargo. A tendência, quando nós tão somente suportamos os problemas da vida, é que deixa a gente triste, caído, entristecido. E vamos voltar um pouco mais para as nossas vidas. Meus irmãos, eu creio que cada um de nós que está aqui nessa manhã já passou dificuldade na vida, já passou problema na vida. E quantas das vezes as pessoas tão somente dizem para nós: aguenta firme, você vai conseguir passar por esse problema. Segura aí, fica firme, que você vai conseguir passar. Não sei se os irmãos já ouviram falar do tema, ou do termo, melhor dizendo, resiliência. Olha, você precisa ser resiliente. Se bater em você, você vai para o outro lado, mas você vai conseguir voltar. Mas, meus irmãos, por mais que pareça estranho, tão somente suportar os problemas e as dificuldades só vai trazer prejuízo para nós. Porque quando nós olhamos para Noemi, essa que perdeu o marido chamado Elimeleque, perdeu os 2 filhos, Malom e Quilion, suportou todos os problemas durante 10 anos, sabe o que trouxe para a vida dela? Tão somente amargura. E quantas pessoas que estão amargas que nós conhecemos? Os problemas foram minando ela por dentro, corroendo ela por dentro. Ela passou pelo problema, pela dificuldade, mas hoje se tornou uma pessoa amarga na vida. Olha o verso 20 comigo, por favor. O verso 20 diz assim para nós: porém, ela lhe dizia, ela quem? Noemi: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então a lição que nós aprendemos é quando tão somente suportamos os problemas da vida, a consequência disso tudo é que a gente se torne pessoas amargas, pessoas sem gosto, sem sabor de viver e de continuar a caminhada da vida. Mas a segunda coisa que acontece conosco, em meio às decisões da vida, é que se a gente tão somente fugir dos problemas, é inevitável que traremos prejuízos para as nossas vidas.
Porque é mais fácil, meus irmãos. É mais fácil, ao invés de nós encararmos os problemas, fazer o quê? Fugir. Quando Jonas, eu já disse isso aqui, teve um problema, uma dificuldade na vida dele, em que Deus mandou ele fazer algo que ele não queria fazer, o que ele fez? Fugiu. Se escondeu no navio, dormiu, porque é mais fácil a gente esquecer dos problemas do que enfrentá-los. Mas todas as vezes que nós fugimos dos nossos problemas, a gente só traz dificuldades para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, o homem, o pai da fé, logo na caminhada de Abraão, no início da caminhada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso de número 10, uma vez mais houve fome na terra. Um problema para Abraão. O que Abraão fez, meus irmãos? Egito. Voltou para o Egito, ou foi para o Egito, melhor dizendo, para não passar fome, para não ter mais dificuldades. Mas pasmem os irmãos, quando Abraão chegou no Egito, ele quase perdeu a sua esposa. Ele quase perdeu a sua família, nos ensinando uma lição. Todas as vezes que eu e você fugimos dos problemas que nós temos, com certeza nós teremos prejuízos em nossas vidas. Mas a terceira lição que esse texto nos ensina é que nós precisamos aprender a utilizar as provações ao nosso favor. Porque semana passada nós observamos Davi, que havia 12 anos sendo perseguido por Saul. Um homem que já havia sido consagrado como rei de Israel, esperando por tanto tempo, vendo a coroa se distanciando dele dia após dia, e o rei no qual ele servia querendo matá-lo. Mas em meio a todas essas provações, em meio a todas essas dificuldades, ao invés de Davi ficar amargo, ao invés de Davi ficar entristecido, no Salmo 119, verso 71, ele diz assim para nós, preste bem atenção, irmãos. Foi bom que tivesse passado pela aflição, para que aprendesse dos seus decretos. Olha só a diferença. Olha só a perspectiva completamente contrária. Nós, meus irmãos, em nome de Jesus, nós somos salvos, amém? Tudo que acontece em nossas vidas tem propósito. O que cabe a eu e você é parar, pensar, entender o que Deus quer na minha vida nesse momento. Por que essa aflição chegou exatamente nessa hora? Para onde Deus quer que eu caminhe? Que decisões, segundo a sua vontade, Ele quer que eu tome? Davi entendeu e disse, foi bom que eu tivesse passado por aflições. Esse é um discurso que a gente ouve hoje, não é? Não é um discurso que a gente ouve hoje, porque as pessoas não querem enfrentar problemas. Quando Jó passou por aquelas dificuldades todas, perdendo bens, perdendo seus filhos, perdendo a saúde, quando ele estava num estado caótico, a sua esposa disse para ele, amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó disse para ela, mulher, você está falando como uma louca. Se nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de tudo aquilo, agora os meus olhos te veem. Mas, saindo um pouco agora da decisão errada que Elimeleque tomou e levou a sua família para um caminho difícil, a segunda coisa que nós precisamos entender nessa manhã é por que, meus irmãos? Por que, afinal de contas, essa decisão de Elimeleque foi tão errada? De sair de Israel, de Belém, e ir para Moabe. Que elementos mostram para nós que essa decisão dele estava errada?
E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que esse homem chamado Elimeleque, ele guiou ou guiava a sua família pela aparência e não pela fé. Ele guiou a sua família pela aparência. Ele não olhou com os olhares ou com os olhos da fé. Sabe por quê, meus irmãos? Provavelmente, Moabe estava melhor que Israel. Israel estava passando fome e sendo oprimido, mas Moabe estava bem. Moabe tinha comida. Moabe tinha fartura. Mas preste bem atenção, que essa decisão dele foi infundada, gente. Moabe ficava a 80 quilômetros de Belém. Olha a distância que ele teve que percorrer. Olha a situação que ele colocou a sua família. Moabe adorava um deus chamado Camus, que sacrificava crianças. Essa decisão dele também era infundada porque Moabe era inimiga de Israel e já havia oprimido Israel durante 18 anos. Mas essa decisão dele também era injustificada, porque ele colocou a sua família em risco, nos mostrando para nós que esse homem chamado Elimeleque levava a sua família, conduzia a sua família, não pelos olhos da fé, mas tão somente com os olhos carnais, tão somente pela aparência. Quem os irmãos lembram que vivia a sua vida tão somente pela aparência? Esse homem se chamava Sansão. Sansão foi aquele prometido por Deus para libertar o povo dos filisteus, ou começar a libertar o povo dos filisteus. Mas Sansão tinha um verdadeiro problema. Ele era guiado tão somente pelos seus olhos. De repente, enquanto caminhava, Sansão viu uma mulher filisteia. Ele viu e se casou com ela. Enquanto Sansão estava em Gaza, ele viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Sansão matou um leão. E alguns dias depois ele passa pela caveira daquele leão e vê o mel. Sansão fez o que, meus irmãos? Viu o mel no cadáver daquele animal, tomou o mel e comeu. Era algo proibido para ele. Sansão era um homem que era guiado tão somente pelos seus olhos. Entenda isso em nome de Jesus. Sansão só começou a enxergar a vida com os óculos da fé quando ele ficou cego. Ele só passou a confiar em Deus e ter fé em Deus quando ele perdeu os seus olhos carnais, quando ele ficou cego. Porque era um homem que tão somente era guiado por aquilo que os seus olhos naturais viam. Quantas pessoas tomando decisões erradas, prejudicando a sua família, a sua casa e a sua própria vida, porque estão sendo guiados tão somente pelos seus olhos. Os olhos físicos, os olhos carnais. Mas preste bem atenção, meus irmãos, que essa decisão de Elimeleque foi errada, foi equivocada, porque ele tão somente se concentrou nas necessidades físicas e não espirituais. Ele tomou uma decisão de ir para Moabe, quando existia uma maldição de Deus contra Moabe. Ele não pensou na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, Deus já havia dito que não era para o povo se misturar com os moabitas. Mas ele, na hora do desespero, na hora da fome, na hora da dificuldade, preferiu pensar. Entendam isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Pensar na sua satisfação física do que lembrar da palavra de Deus. Quando a gente olha para Ló, em Gênesis capítulo 13, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter conflitos, dificuldades. E chegou um tempo que não dava mais
para os dois ficarem juntos, tamanha riqueza que eles tinham. Então Abraão sugere para Ló, tome decisão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para onde você ir, eu vou para o lado oposto. E Ló parou, olhou para Sodoma e para Gomorra. Ele não pensou, não refletiu de forma espiritual, mas refletiu tão somente de forma carnal, pensando em satisfazer tão somente as suas necessidades físicas. Foi parar dentro de Sodoma. Perdeu sua esposa. Teve um relacionamento muito estranho e absurdo com as suas filhas. Perdeu seus bens e viu tudo sendo destruído. Porque pensou tão somente na sua necessidade física. Igreja, preste atenção em nome de Jesus. Quantas pessoas têm sacrificado a sua vida espiritual por causa de bens materiais? Quantas pessoas? A arma que Satanás usou com Jesus, ele continua usando hoje. Satanás chegou para Jesus e disse assim, olha, satisfaça suas necessidades físicas. Você precisa. Transforme pedras em pães. Não glorifique a Deus fazendo jejum. Isso é bobagem. Se você não comer, você vai morrer. Desobedeça a Deus. E hoje isso continua sendo real. Muitas pessoas estão sacrificando a sua vida espiritual por causa de bens materiais. Mas o problema disso tudo é o que aquilo que a gente planta, nós também vamos colher. Um dia, inevitavelmente a gente vai pagar o preço disso. Mas quando nós chegamos no final dessa reflexão, quero trazer 3 aplicações para nós em cima desse texto. E a primeira aplicação é uma pergunta. Para onde você, ou para onde nós, me incluindo nisso, temos levado a nossa família? Que direcionamentos a gente tem dado para a nossa casa? Para onde a gente tem caminhado com a nossa família? A segunda aplicação mostra para nós que nos momentos mais complicados, difíceis e de adversidade na nossa vida, a gente nunca deve negociar a palavra de Deus. Nunca negocie a fidelidade a Deus para suprir uma necessidade física, emocional, carnal, espiritual, porque a gente vai pagar um preço caro. E a última aplicação para as nossas vidas, eu pedi para a igreja ficar de pé. Todas as vezes, meus irmãos, que é nós deixarmos Belém, que significa a casa do pão, que é onde Deus nos dá pão e a sua presença, para irmos para o mundo, que significa para nós Moabe, inevitavelmente, eu e você vamos levar junto conosco Malom e Quilion. Malom significa enfermo e Quilion significa enfraquecer. O que isso ensina para nós? Que todas as vezes que a gente sair da presença de Deus para buscar as nossas necessidades no mundo, nós vamos enfraquecer e ficar enfermos. Por isso, em nome de Jesus, tome muito cuidado com os caminhos que você tem direcionado à sua família e para onde você tem ido. Vamos orar?